Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao assunto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, tá? Está relacionado a um sistema fechado, cujo qual está envolvido o coração e os vasos sanguíneos, tá? É um sistema responsável por irrigar, né, e nutrir todos os outros sistemas, ou seja, ele tem interação com vários outros sistemas e a gente vai destrinchar isso agora neste exato momento, certo? Sem mais delongas, sistema cardiovascular, certo? A sua definição. Essa definição é o mais, como eu posso dizer, a mais resumida possível, tá? E de mais fácil entendimento. Vocês vão ver várias definições diferentes, mas eu acho que essa aqui é a parte mais abreviada e de mais fácil entendimento para todos. É um sistema fechado, constituído por tubos, que são os vasos, que podem ser artérias ou veias, certo? E por uma bomba percussora que tem como função impulsionar um líquido circulante de cor vermelha por toda a rede vascular. Tá bom? Essa é a definição do sistema cardiovascular. Sistema fechado, constituído por tubos e por uma bomba percussora, que tem como função impulsionar um líquido circulante de cor vermelha por toda a rede vascular, por todos esses vasos, chegando a diversos órgãos dos nossos sistemas, certo? Quando a gente fala que é uma bomba e a gente está se referindo ao coração, tá? Por que bomba? Porque ela faz a ejeção do sangue, tanto do retorno venoso, né, daquele sangue que volta impuro, quanto do sangue rico em nutrientes, que seja o oxigênio ou outros nutrientes necessários, tá? Então, a nossa principal bomba percussora é o coração. Porém, nós temos uma segunda bomba, a grosso modo falando, tá? Que é a bomba que faz esse retorno venoso. Qual seria essa bomba, professor? Essa bomba cuja qual a gente está falando, que é a segunda bomba, que ejeta o sangue dos membros inferiores para cima, são os nossos músculos, o gastrocnêmio, tá? Ali da batata da perna. Gastrocnêmio e sóleo. Ora, quando você tem uma contração ou tem um desenvolvimento maior desses músculos, a ejeção e a compressão desses vasos sanguíneos do membro inferior, ela fica mais efetiva. Por conseguinte, o sangue volta com muito mais qualidade. Perceba que as pessoas que trabalham muito tempo em pé, pessoas que ficam muito tempo sentadas, sempre sofrem com edema, com inchaço dos membros inferiores, principalmente dos pés, das panturrilhas, né? Então, assim, por que é necessário o movimento para o corpo humano? O exercício físico, para fazer com que esses músculos da região do membro inferior façam compressão com mais qualidade, tá? Nas veias, nos vasos sanguíneos, para que esse movimento de percussão, de perfusão, de ejeção do sangue para a parte superior do corpo, até o coração, seja feito com mais qualidade, tá? Então, uma pessoa que tem o hábito de caminhar, uma pessoa que tem o hábito de fazer academia, né, trabalhar panturrilha, fazer exercício, tudo isso vai fazer com que ela tenha um melhor retorno venoso, por conseguinte, ela vai ter menos sangue parado, por conseguinte, ela vai ter menos risco de ficar inchado de edema ou sofrer com dores nos membros inferiores, tá? A principal função, basicamente, é levar material nutritivo e oxigênio para as células, tá? É a função do sistema cardiovascular, levar material nutritivo e oxigênio para as células. É a função básica deles, tá? É constituído por sangue, tá? Coração e os vasos sanguíneos. A gente vai destrinchar um por um aqui nessa aula de hoje. O nosso sistema cardiovascular, ele tem duas divisões, tá? Dois tipos de circulação. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, tá? Vocês podem identificar como grande circulação ou pequena circulação, certo? A pequena circulação é a circulação pulmonar, onde o sangue sai do coração, passa pelo pulmão, entra de novo para o coração
e depois fecha esse sistema. Quando sai do coração e vai para todo o restante do corpo, nós chamamos ele de grande circulação, ou circulação maior, que é a circulação sistêmica. Então, para gravar melhor, é melhor a circulação pulmonar, beleza? Que é quando o sangue sai do lado direito do coração, passa pelos pulmões, tem a troca gasosa, volta para o lado esquerdo, e aí esse é o pequeno sistema, ou sistema pulmonar. Quando ele sai do lado esquerdo, passa por todos os órgãos, tem toda a troca de gases, a troca de nutrientes, de materiais, e volta para o coração pelo lado direito. Esse é o grande sistema, porque ele tem como é que eu posso dizer? Percorre um caminho muito maior, tá? Então, é dividido em 3 tipos de circulação, tá? Circulação pulmonar e circulação sistêmica, beleza? Que eu vou destrinchar mais na frente quais são os nomes desses compartimentos que a gente tem aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o sangue, tá? É o nosso primeiro sistema a ser... Desculpa, a nossa primeira parte a ser conversada sobre. Como você já sabe, nós necessitamos constantemente de nutrientes. Eles são o nosso combustível e a matéria base para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa proteção, para os nossos sistemas, né, para o nosso corpo viver em harmonia e conseguir se desenvolver, se locomover, fazer tudo o que a gente tem que fazer, tá? A única forma de a gente conseguir esses nutrientes é de forma exógena, tá? Uma forma de adquirir, a única forma é através da consumição dos alimentos, beleza? Então, eu preciso comer todos os dias uma quantidade variada de nutrientes diferentes. Tem tipos de frutas, tem tipos de vegetais, tipos de carnes, tipos de óleos. Tudo a gente precisa consumir, porque cada nutriente desse é matéria base para algum tipo de célula, algum tipo de hormônio, algum tipo de sistema, para algum tipo de tecido. Então, a gente precisa desses nutrientes, certo? Que são proteínas, hidratos de carbono, de gordura, proteínas, hidratos de carbono, gordura, desdobrados em suas moléculas elementares, certo? Que são proteídos, lipídios e glicídios, e ainda sais minerais, águas e vitaminas. Essas são alguns tipos de substâncias bases que a gente precisa consumir constantemente. Eu sei que é grotesco falar dessa forma, mas vamos imaginar que o nosso corpo é como um carro. Sendo o nosso corpo como um carro, ele precisa do combustível para poder queimar, gerar energia e gerar movimento. Então a gente precisa dessas matérias bases para poder gerar energia, tá? Tanto de sustentação e de vida das nossas células e dos nossos sistemas, quanto para a nossa locomoção, tá? Qual a função do sangue? Do sangue, tá, gente? Aqui agora qual a função do sangue? O sangue ele é responsável por transportar o O2, também é um veículo de transporte do CO2 e da ureia, tá? E também de diversos outros nutrientes. A gente tem alguns tipos de células e alguns tipos de formas que formam o sangue, certo? Transporta O2 porque quando você respira, quando você inspira, você está adquirindo oxigênio, tá? Que é um dos combustíveis base para as células, para o funcionamento das células, tá? Que é o oxigênio juntamente com moléculas de açúcar que se transformam em piruvato, tá? Como é que fala? Monossacarídeos, disacarídeos. Então é a junção desses dois que é o combustível das células que vocês estão estudando, acho que é em fisiologia ou é microbiologia, alguma coisa assim, tá? Então, esse oxigênio que entra dentro das células para elas continuarem vivas, ele é transportado e chega até essas células, todos esses tecidos através do sangue. O sangue é o veículo transportador, tá? Quando há essa troca gasosa, tá? Quando a célula trabalha, gera esse combustível, pega o O2, pega os monossacarídeos, trabalha, transforma em energia para poder viver em um potencial e depois isso é transformado
esse O2 em CO2, que é a degradação. Então, há sempre essa troca entre o sistema, né, circular com os tecidos, que eu vou destrinchar tudo um pouquinho mais à frente, de uma forma que vocês entendam. E aí esse sangue retorna para os pulmões, tá? De forma, como eu posso dizer, impura, para ter essa troca gasosa. Então sai o CO2 e entra o O2, assim também como é com relação à ureia. A gente tem todos os nutrientes, né? Saem ali, você consome o nutriente e ele é absorvido pelo nosso sistema digestório, tem todo um processo, cai na nossa corrente sanguínea, depois do nosso fígado, chega nos determinados sítios, é feita toda essa troca de combustão, a grosso modo falando, desculpa, tá só para vocês entenderem melhor. Tem toda essa troca de ação enzimática e tudo mais, e o restício do que foi feito é transformado em ureia, que é como se fosse um resto do produto que é feito, e esse restante de ureia, né, é filtrado e aderido ali nos nossos rins, que depois é secretado na nossa urina, beleza? Só para vocês entenderem um pouco como funciona. Qual a composição do sangue, tá? Vou passar um pouquinho mais à frente. O sangue ele é constituído por esses 4 tipos, gravem, tá? 4 tipos de substância. O plasma, tá? Que dentro nele, é composto e é carreado os nutrientes, que são aquela parte mais amarelada do sangue, mais aquosa, né? Quando você fere ali o joelho, por exemplo, que aí sai assim uma água, não é o sangue, tá? Esse é o plasma, que vocês vêm muito falando sobre extração de plaquetas de plasma dentro do sangue de cavalos para poder fazer vacina e tudo isso mais, tá? O pessoal de farmácia vai ficar mestre nisso e de enfermagem também, vai saber muito mais que eu. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, certos? Onde nós temos as hemoglobinas, beleza? São transportadores de O2 e CO2, tá? Então, esses glóbulos vermelhos, as hemácias ou hemoglobinas, são os principais carreadores e transportadores de O2 e CO2. Então, são esses glóbulos vermelhos ou hemácias que levam e trazem o O2 e CO2. Nós temos os glóbulos brancos, tá? Que são nossas células de defesa contra qualquer tipo de micro-organismo invasor. É isso mesmo. Ah, professor, como é que o meu corpo combate uma ferida infecciosa? Através do nosso sistema circulatório, do nosso sangue. Então, no nosso sangue, nós temos glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são formados por neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos. Por isso que quando o médico pede um exame de sangue, tá? Quando você fala, doutor, eu estou sentindo uma dor na bexiga, ele vai mensurar o nível de leucócitos na sua corrente sanguínea. Se esse nível de leucócitos estiver elevado, o médico já vai deduzir que é uma possível infecção. E ele vai detectar o tipo de bactéria. Cada neutrófilo, basófilo, eosinófilo tem um tipo de bactéria envolvida. Então o médico vai saber se eu tenho um nível maior de neutrófilos, é um tipo. Então é através do exame de sangue que a gente sabe e comprova que o paciente tem um tipo de infecção. São as células de defesa que estão adentradas dentro do nosso sistema, como se fosse um sistema de vigília, né? O sangue percorre todo o corpo e os glóbulos brancos estão ali colados, né? Teve uma perfuração, né? Teve uma infecção, alguma coisa nos capilares, na pele, eles estão ali os guardas, os vigias, que são os glóbulos brancos. Imagine que os glóbulos brancos são vigias, tá? E nós temos também as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos de células da medula óssea. São elas, as plaquetas, galera, que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? Elas têm essa função fundamental e primordial. Por isso, quando você tem um corte e que você pressiona ali e para um pouco a migração do sangue para fora, esse sangue ele coagula em contato com o meio exterior, tá? Para poder fazer um tamponamento e o processo de cicatrização.